Olá pessoal, eu sou a Ângela Mourão. Eu sou Marcelo Bones. Eu tô vestida com uma camiseta laranja, um cachecol roxo. Eu tenho cabelo meio curto, meio comprido, que chega assim na altura dos ombros. Eu sou careca cabeludo, tenho barba, bigode, como é que chama isso? É cavanhaque. Cavanhaque. E estou com a camisa azul. Muito bem. Bom, nós vamos ensaiar, mas gravando, né? É. Então vamos ensaiar a entrevista sobre o Grupo Teatro Andante com a senhora Ângela Mourão. Uhul! Muito Olá. bem. Bom, aí a gente começa bem descontraído, assim, né? Pois é, Ângela, eu queria saber se que você contasse um pouco a história do Grupo Teatro Andante. Tá bom. Bom, como a gente gosta de falar, o Grupo Teatro Andante nasceu do encontro de uma bailarina e um palhaço. E nesse encontro artístico-afetivo, a gente está junto até hoje. Isso. Não é? E nós trouxemos nos nossos dotes as linguagens, eu trouxe da dança, da música, e o Marcelo trouxe do teatro e do circo, que na verdade são referências muito importantes para a gente até hoje. E bom, nesse Continua caminho contando a nós história. estamos já há 35 anos. Acho que a gente era criança, né, Marcelo, quando começou o grupo. Certamente. Mas aí fala um pouquinho da trajetória do Andante, dos seus espetáculos, né? Essa busca por uma linguagem muito particular. Eu queria falar, na verdade, primeiro que eu tô falando aqui de nós dois, mas na verdade a gente sempre foi e somos um coletivo. Hoje a gente tem a Bruna Sobreira, que também está com a gente, só não está aqui hoje, mas está na comunicação. E sei lá, tem tantos outros que eu poderia citar, a Gladys Rodrigues, que está sempre por perto, a Helena Mauro, que foi do grupo durante muitos e muitos anos e trouxe muito pra gente a linguagem do canto e da música, a Guiomar de Gramont, né, uma dramaturgista, uma dramaturga que companheiríssima em várias produções, o Tarcísio Ramos, o Claudinho Dias, o Beto Militânio, Glauco. Ju Pautilha. É isso. Pronto. Eu Cláudio Dias. eu tenho medo de deixar um monte de gente de fora, assim. São pessoas que participaram do grupo ou que colaboraram com nossas pesquisas, nossos espetáculos. Né? Lembrei da Ana Cardoso, do Ricardo Alves Júnior, muita Isso. gente, enfim. Então fala um pouquinho sobre essa identidade artística e desses processos criativos do Grupo Teatro Andante. Eu acho assim que é importante falar que a gente começou como um grupo de teatro de rua, exclusivamente. Né? A nossa proposta era essa, fazer teatro de rua. Então com a linguagem circense, com uma conotação política muito forte, né? E o nosso primeiro espetáculo se chamava Palhaçadas em Geral, não era um conjunto de esquetes sobre saúde, sobre educação, sobre a situação da mulher trabalhadora, né, e que também cuidava sozinha da casa, enfim. Depois veio o Berro, ou Como a Rádio Confusão conta a história de Princesa e Dragão. Depois veio Por um Triz, que foi um espetáculo sobre um evento muito importante que aconteceu na época, que foi a Chacina da Candelária, que uns meninos que estavam dormindo na porta da Catedral do Rio de Janeiro foram assassinados a tiros ali. A gente fez um espetáculo sobre isso e já envolvendo a situação da criança, do adolescente, das mulheres, das mães. A gente rodou muito com esse espetáculo, né? Foi um espetáculo bem formativo, assim, do Grupo Teatro Andante, da nossa linguagem. E depois de um tempo a gente começou a mesclar palco e rua, né? Porque, enfim, a gente queria fazer espetáculos que contemplassem várias linguagens ao mesmo tempo, né? Que isso foi constituindo, eu acho, na nossa linguagem, né? Que a gente passou a usar o teatro narrativo, o teatro épico, o teatro lírico, a música em cena, o palco, todo o jogo teatral explícito para o público. Eu acho que isso são elementos bem importantes, bem constitutivos assim, da nossa linguagem. Então fala um pouquinho sobre essa questão da linguagem. A gente foi criando uma linguagem particular ou a gente foi desenvolvendo várias linguagens que a gente trabalhou com os nossos espetáculos? Bom, eu acho que a gente foi desenvolvendo uma linguagem própria nossa, né? Com
com esses dotes que a gente trouxe, né, com a vontade de uma inserção política, né, artística, poética, e eu acho que a gente foi bebendo de muitas fontes assim ao longo do tempo, até hoje. Nós começamos bebendo de fontes da antropologia teatral, do teatro colaborativo, né, que a gente estava em contato com isso, mas a gente sempre foi os heterodoxos, né, dessa coisa toda. Uhum. A gente dialogava, mas enfim, a gente fazia dependendo inclusive do espetáculo que a gente estava propondo para a época. Mas eu acho que faz parte assim da nossa constituição e da perspectiva assim, de um método, que a gente ao longo do tempo sempre teve os treinamentos muito juntos com a criação. Mas a gente sempre fez muitos treinamentos, né? Treinamentos corporais, treinamentos vocais, treinamentos de jogo de cena, da música, né? Porque são técnicas que a gente acha que são muito importantes para o teatro, né? A gente teve desenvolvido muito o jogo do bastão, né? Com o qual você trabalhou e escreveu até um livro sobre isso. Eu trouxe para o grupo sempre a pesquisa das máscaras teatrais, né? Eu tenho uma pesquisa com as máscaras expressivas e as máscaras neutras, né? As expressivas para a dramaturgia e as máscaras neutras para o treinamento do ator em cena, né? Estive na Itália estudando isso, enfim. Foram coisas que a gente trouxe, né? A Helena Mauro, como eu já disse, sempre com a linguagem musical, né? A Bruna com a visão da comunicação. Agora tem uma coisa que eu acho que é muito particular nossa, assim, é um pouco as funções dentro do próprio grupo, né? De criação, de direção musical, né? A gente sempre teve essas funções definidas, né? Porque na época que a gente foi criada ali, anos 80, 90, 2000, às vezes essas funções se misturavam muito. Nós não. A gente sempre teve direção, atuação, dramaturgia, técnica, iluminação, música, né? Você sempre foi mais diretor, né? E dirigiu muitos dos espetáculos do Andante, embora eu tenha dirigido alguns também, né? O Barba Azul e o Travessia, que a gente fez uma co-direção, mas a gente, mesmo nesses papéis, a gente sempre isso tudo foi sempre muito participativo, não é? Os nossos processos de criação são sempre longos, profundos e polêmicos, né? Que a gente... Não precisa contar para todo mundo isso, assim. Porque a gente acha que cada um tem que trazer as suas aspirações, os seus desejos para aquele processo, né? E ele tem que ser jogado ali no grupo e, enfim, aí o Eugênio Barba fala disso, né? Que a partir do caos é que a gente consegue constituir uma obra teatral complexa e profunda. Vamos falar um pouquinho sobre os espetáculos, rapidamente sobre alguns espetáculos. Eu acho que talvez o mais emblemático que a gente tenha criado, né, que mais circulou, que mais anos durou, foi o Olímpia, né? Fala um pouquinho dele. O Olímpia foi mesmo, assim, um espetáculo que a gente estreou em 2001 e nós rodamos com ele o Brasil inteiro, como a gente já falou em outras oportunidades, do Oiapoque ao Chuí, né, passando por quase todos os estados brasileiros. América Latina, já rodamos aí por acho que 5, né, países da América Latina, fomos muitas vezes à Argentina, fomos na Península Ibérica, em Portugal e na Espanha, chegamos até as Ilhas Canárias, que é um território lá perto da África, né, mas que pertence à Espanha, e foi um espetáculo que a gente investiu na internacionalização também, depois dessa circulação nacional intensa, que a gente continua até hoje. Eu faço espetáculo em português e em espanhol, né? É um espetáculo, é um solo meu, mas que foi constituído pelo grupo, com a participação de todo mundo, e que a gente investiu isso na América Latina, por isso fazer o espetáculo em espanhol foi uma coisa que facilitou muito. Em determinado momento, nós nos unimos a outros grupos, né, de teatro daqui de Belo Horizonte e formamos a Platô, um consórcio de 4 grupos visando a internacionalização. Então a gente se preparou para isso. Eu falo isso porque eu acho que isso é uma dica importante para os grupos de teatro que querem circular. É preciso se preparar para isso,
né, para que os espetáculos sejam bem aceitos. Por exemplo, esses 4 grupos fizeram espetáculos em espanhol. Foi uma iniciativa muito importante que a gente tem, né, essa da Platô. Isso é um ótimo momento para a gente fazer um merchan, né, da minha oficina, que é rumos da internacionalização e da circulação. Podemos fazer, viu? Exatamente, é muito legal essa oficina, já deu muitos lugares do Brasil e fora do Brasil também. Então fala um pouquinho do Édipo, depois do Olímpia, né? Fala um pouquinho do Édipo e também do Barba Azul. Eu acho que são 2 espetáculos importantes também. Lá para trás tem o musical, né? Mas que a gente já falou disso em outras oportunidades, né? Depois do Olímpia, continuando com o Olímpia, mas teve a história de Édipo, que foi um retorno do grupo Teatro Andante para a rua, né? Um espetáculo eminentemente de rua, com todo o jogo de cena explícito, né? Que a gente contou a história do mito do Édipo. A gente gosta bem de uns mitos, porque logo depois do Édipo a gente fez o Barba Azul, que é um outro mito muito interessante que trata da questão da mulher. Esse já foi mais para palco, né? Eu e Beto Militani em cena, e a gente rodou também muito com esses 2 espetáculos, né? Circulamos bastante. E depois tem o Lama já, né? O Lama é um espetáculo que fala sobre o rompimento da barragem do Fundão em Mariana. E a gente estreou em 2018. E foi um espetáculo muito forte, a gente fez muita pesquisa, porque o nosso desafio era como transformar a vida real, né, Marcela, aquela tragédia em arte, né, que a gente sempre tentou lidar muito com isso, a questão política, mas sem deixar de lado a questão estética, lírica, artística, poética. E com Lama foi assim, então nós fomos para Mariana, fomos para Barra Longa, fomos para Bento Rodrigues, entramos muito em contato com os atingidos, eles acompanharam muito o nosso processo de montagem, né? E logo depois que a gente estreou, a gente foi para lá fazer apresentações lá, em locais que tinham sido atingidos. E a gente estava para começar, né, uma circulação nacional. E veio a pandemia. E veio. A gente acabou a temporada da campanha de popularização do teatro aqui em Belo Horizonte na primeira semana de março e na segunda semana veio a declaração da pandemia. A gente não conseguiu, né, retomar o Lama, mas a gente conseguiu ainda, de alguma maneira, sustentar, né, o espetáculo Olímpia, que ano que vem faz uma efemérides muito bacana. Né? Eu acho que aí, nesse momento agora, você podia falar mais do Olímpia, da retomada, do ano que vem. Foi legal mesmo que, infelizmente, a gente não conseguiu retomar o Lama, mas depois da pandemia e do pandemônio que a gente viveu no Brasil, também naqueles anos, realmente essa retomada foi difícil. Mas a gente conseguiu retomar o Olímpia, que é um espetáculo mais fácil, tá mais na mão, né, por ser só eu em cena, e Marcela e Bruna estão sempre juntos, enfim. E outras atividades. E o Olímpia, né, você pediu que eu falasse mais. O Olímpia é um espetáculo que é baseado na história de uma mulher que viveu em Ouro Preto, sim, a Olímpia, e que a partir dele a gente fala da mulher, do espaço da rua e do palco, da sanidade, da loucura. Enfim, é um espetáculo que traz linguagens tradicionais, mas é um espetáculo contemporâneo. A dramaturgia foi feita com a Guiomar de Gramont conosco, né? Uma dramaturgia aí a 6 mãos, e que a gente nem sabia que ele teria uma trajetória tão linda, né? Mas ele é o espetáculo que a gente mais rodou. E como o Marcelo anunciou, no ano que vem a gente vai fazer as bodas de prata do espetáculo Olímpia. Né? Vamos fazer uma temporada comemorando os 25 anos, porque a gente estreou lá em 2001. E estamos com o espetáculo vivo até hoje. Que talvez seja importante agora, que não está muito escrito aqui, mas falar das outras atividades que a gente faz, que não é só espetáculos. Né? Eu acho que o Andante sempre teve essa característica, tanto da militância como por política pública para o teatro, para as artes, mas também vários outros projetos, como o Observatório dos Festivais, a Platô que você citou. Falei. E eu acho que você podia tem as atividades agora. Formativas, né? Oficinas,
A gente fez um projeto Piano no Hospital, né, que eu toco piano e o Andante fez esse projeto. E tem o Observatório dos Festivais, né, que é uma ação muito importante nossa atualmente. A gente criou ele em 2014 e ele tem um site, tem as redes sociais. O Observatório é um espaço e uma ação para a gente colocar os festivais de artes cênicas do Brasil em contato. A gente divulga informações sobre os festivais, como inscrever, qual a época de realização, qual é o caráter, né, o enfoque do festival, enfim, para ajudar os artistas que queiram circular por aí. E também os festivais, para que eles colaborem entre si, para que eles troquem informações, né? Que a gente acha que os festivais, eles são uma ação muito importante de circulação, né? Do teatro e também da dança e do circo, né? Das artes cênicas em geral no Brasil. Mas eu acho que você podia falar também que o Observatório ele tem uma pesquisa sobre os festivais, ele faz também, ele tem artigos de reflexão sobre os festivais, o momento que a gente está vivendo. Então acho que ele é mais, né, ele é bem completo nessa abordagem, né, como um observatório dos festivais. E inédito, né? Inédito. Porque a gente lançou essa ação porque não tinha essa ação no Brasil. E aliás, não tem até hoje. A nossa iniciativa é inédita mesmo. E nós estamos agora para fazer inclusive uma grande retomada, um upgrade do observatório a partir de agora e para o ano que vem. Tá. Eu acho que tá bem, tá bom. Vamos ver o quanto tempo deu. E eu acho que a gente precisa ensaiar mais um pouquinho, né? Vamos ver, vai ficar por conta da edição. Vamos lá. Tchau!